Sejam bem-vindos para mais uma aula de filosofia com o professor Sidney. Vamos falar hoje sobre ceticismo e dogmatismo. Muito bem? Duas doutrinas filosóficas que fazem parte da teoria do conhecimento. Vamos lá então. De sobremodo é importante falarmos sobre o conteúdo que vimos então na aula passada. Quem é que recorda? Quem é que poderia me ajudar? Olha só, foi também teoria do conhecimento, mas na ocasião falamos sobre duas outras doutrinas filosóficas. Quem é que recorda? Isto, muito bem. Racionalismo e... Exatamente. Racionalismo e empirismo. Duas doutrinas filosóficas que contemplam como a gente conhece então o conhecimento. Uma por meio da razão, racionalismo, e a outra por meio dos sentidos. Muito bem? Empirismo. Vamos lá. Dito isso, vamos falar então sobre o objetivo da aula de hoje. O objetivo da aula de hoje é então conhecer sobre a definição de ceticismo e dogmatismo. E além da definição, falar então a diferença entre essas ambas doutrinas filosóficas. Vamos lá então. Para começo de conversa, olha só, temos aí uma definição, do que é a teoria do conhecimento. Falamos já na aula passada, estamos ainda também na retomada. Faz parte também aí dessa nossa aulinha de hoje. Muito bem, é um modo então como conhecemos os objetos, conhecemos o mundo tal como ele se nos apresenta. E trago já no início da aula para vocês uma reflexão. Olha só, vamos lá. Perguntas que provavelmente vocês já passaram por elas. Vamos lá? Quais são essas perguntas? É possível chegar a uma certeza absoluta? Há limites em nosso conhecimento? Será que é como se fosse um rio? Temos ali uma margem e depois dali já temos a terra firme? O conhecimento, será que seria assim também? Olha só, sobre os limites do conhecimento vai falar Immanuel Kant. Immanuel Kant vai ter lá o criticismo, mas esse ainda é o conteúdo lá da nossa próxima aula. Vamos retomar então? E olha só, tempo aí para vocês copiarem essas perguntas, que eu tenho na sequência para vocês mais uma provocação. 10 minutinhos para vocês copiarem as perguntas e também aí uma discussão com o coleguinha do lado, Se vocês já ouviram falar sobre essas questões e se essas questões aí já permearam aí o interesse de vocês. 5 minutinhos. Muito bem, muito bem. Dito isso, vamos lá. Conteúdo sobre ceticismo e dogmatismo. Trago já para vocês duas definições. Primeira e segunda definição. E tão importante quanto essas definições é aqui, essa afirmação. Essa afirmação que uma dessas doutrinas filosóficas já contempla em si mesmo uma contradição. Vocês conseguem identificar qual contradição é essa? E qual dessas definições contempla essa contradição? Tem. Muito bem. Quem falou o ceticismo está corretíssimo. E por que está correto? Porque o ceticismo diz que é impossível conhecermos a verdade. E isso é uma contradição. Note bem. Por quê? Porque o ceticismo nega a possibilidade de verdade. Se ele diz agora que não pode, que é impossível conhecermos a verdade, essa é sim uma afirmação. Então, notem bem que o ceticismo carrega em si mesmo uma contradição. E isso não quer dizer que o ceticismo não tem o seu valor. É por óbvio que tem. É só uma contradição que passou despercebida. Muito bem? É uma mera formalidade. Não esqueçam que a palavra bomba, ela não explode e a palavra fogo também não queima. Não diminui nada. Notem bem, isso é bem importante. E temos aqui a segunda definição, que fala então sobre o dogmatismo. Somos possíveis. Somos capazes de conhecer a verdade. A verdade ela existe e somos capazes. Muito bem? Dito isto, vamos lá então um passo posterior. Olha só, lembrando vocês que
Porque existe o ceticismo moderado, o ceticismo mais radical, e existe também o dogmatismo ingênuo e o dogmatismo radical. Vamos falar deles daqui a pouquinho. Estou fazendo já para vocês uma antecipação. Olha só, está aqui. Nega parcialmente nossa capacidade de conhecer. Só podemos conhecer a aparência dos objetos. A essência dos objetos, ela nos escapa. É um cético moderado. Muito bem. Vamos lá agora para a seguinte. Uns caminhos ali para seguir, né? Temos aí o dogmatismo ingênuo. Olha só, ele é bem presente no senso comum. O senso comum ele está arraigado de equívocos. Por quê? Porque ele escuta e considera como verdade. Ele não reflete sobre a verdade daquela informação que foi dada a ele. Ele só acredita e fala, é mesmo, né? E acaba passando então para os outros, ó, dogmatismo ingênuo. Vamos lá, um passo adiante e temos aí, claro, mais uma provocação para vocês. Temos aqui uma cientista, né, fazendo então a investigação dela, e aí a minha questão, é lógico que não ficaria facinho assim. Por quê? Porque temos que falar do ceticismo absoluto. Muito bem? E esse temos um principal representante que é Górgias. Górgias, um sofista, né? Lá do tempo de Sócrates, 399 a.C., né? Sócrates, contemporâneo a Sócrates, vamos lá? E Sócrates Górgias vai negar toda e qualquer possibilidade do conhecimento. Por quê? Porque ele é radical. Ó, ele vai dizer assim, nada é. Segundo passo. Se fosse, não poderíamos conhecê-lo. Nada é. Professor, mas é assim, não estou entendendo como nada é. Essa carteira não é uma carteira? Ora, se eu afirmo que essa carteira é uma carteira, eu posso estar equivocado. O melhor que eu tenho para fazer é então o quê? Eu abster o meu juízo. Se eu abstenho e não digo o que uma coisa é, eu também não erro o que essa coisa é. Tá? Então vamos lá. E se fosse, não poderíamos conhecê-lo. Por quê? Porque poderíamos apenas conhecer a aparência das coisas, aquilo que ela se mostra para nós, e não a essência, e não a substância, conforme queria lá Aristóteles, né? E terceiro passo, terceiro aspecto então dessa dúvida absoluta, radical. Se pudéssemos conhecê-lo, ainda que se pudéssemos conhecer a substância desses objetos, a essência desses objetos, nós não poderíamos comunicar essa substância aos outros. Por quê? Porque conhecemos por meio da visão, conhecemos por meio da audição, conhecemos por meio do tato, conhecemos por meio dos sentidos. E comunicaríamos esse conhecimento aos outros por meio do quê? Por meio da linguagem. A linguagem é incompatível com os sentidos. Então eu não posso comunicar algo que eu ouvi ou que eu vi. São sentidos diferentes. Tá vendo? Então não podemos conhecer a verdade. Professor, tá difícil, né? Esse tá difícil. Mas é assim, tarefinha de pesquisa. Chegue em casa, antes mesmo de você servirem o almoço, antes mesmo de servirem a janta, já faça a pesquisa. Isso aqui tem que provocar vocês. Muito bem? Vamos lá então para o próximo passo. O próximo passo temos também o dogmatismo crítico. Opa, esse é necessário também a gente saber. O dogmatismo crítico ele está ligado à ciência. Ó, é possível conhecer a verdade mediante esforço, conjugado com a razão e com os sentidos. Notem o link com a nossa aula anterior. O conhecimento é resultado de uma operação de pesquisa e investigação. Olha só, dogmatismo. Dogmatismo crítico é a reflexão sobre as coisas. E vamos lá, claro, tem para vocês também mais uma provocação. Olha só, você é cético ou você é dogmático? Você acredita naquilo que é dito ou você não acredita naquilo que é dito? E para essa provocação, tem aí a questão para vocês levarem para casa também e trazerem aí para um retorno. Ó, o que será que tem na área 51? Você acredita que existe a área 51? E se existir, o que tem nela? Muito bem? Dito isso, feita então a provocação, vamos lá então para a nossa retomada de conteúdo. Falamos hoje sobre a teoria do conhecimento, muito bem, e falamos hoje também sobre o ceticismo e o dogmatismo, a possibilidade de alcançarmos ou não a verdade. Muito bem?
Caros, muito obrigado então pela atenção de vocês. Está aí também as nossas referências. Obrigado.